E agora isso vai acontecer, né, com os créditos privados que estão na carteira de quem está no banco, na corretora, na pessoa física mesmo. Então vai ser um choque porque muita gente não imagina, não faz ideia de quanto que está valendo aquilo. Ele só olha indo para cima aquilo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com o Felipe Medeiros, e hoje o assunto é interessante, traz uma certa dose de polêmica para uma mudança estrutural que teremos de renda fixa no ano de 2023. Então você que compra título de crédito privado, esse podcast é para você, né? Crédito privado, para quem não sabe, são os debêntures, CRI, CRA, né? São esses títulos aí que não são títulos públicos ou que a gente chama de emissão bancária. A emissão bancária é aqueles que você tem no banco padrão, CDB, LCI, LCA e tal, né? Então são aqueles títulos que você está financiando empresas, principalmente, né? Exatamente. Para começar esse cast, Felipe, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo com algo similar que aconteceu lá no início dos anos 2000, que foi um movimento do governo que mexeu o mercado, abalou o mercado. Lógico, incomparável o que aconteceu naquela época com o movimento que vai acontecer agora, né? Mas foi o seguinte, a gente tem um cast, só uma aspas e a gente volta ao que eu queria dizer. Um parênteses aqui. É o seguinte, a gente tem um cast que a gente detalha o que é marcação a mercado e marcação na curva. A gente vai falar um pouco desse contexto aqui, mas no detalhe a gente tem um cast falando só disso. Então busca lá no seu Spotify, onde você visualiza os nossos podcasts, vai estar detalhado lá o que é marcação a mercado e o que é uma marcação na curva e suas diferenças, né? Então, lá no início dos anos 2000, o governo emitia títulos públicos, e o que era considerado naquela época? Quem comprava aquele título era como, eu vou comprar um título que me paga 13% ao ano. A pessoa comprava aquele título e sempre que ela visualizava sempre aquela rentabilidade a 13% ao ano daquele título, independente de onde estivesse a taxa de juro vigente naquele momento. Até que um dado momento, o governo falou, putz, basta, a gente precisa mostrar, porque tem muita gente que não quer ficar com o título até o final. E para essas pessoas que não querem ficar com o título até o final, como elas sabem quanto vale esse título antes do vencimento? Aí chega a marcação na curva e dá uma porrada no mercado. Por quê? Imagina aquele investidor que comprou o título a 13, a taxa de juros estava 20. Comprou o título a 13, estava ali marcando na curva ali, 13% ao ano, 13% ao ano. De repente fala, não, é a marcação ao mercado. Se seu título fosse vendido hoje, ele seria vendido a esse preço. Aí ele sofre uma queda ali de 25% de uma hora para outra, ele né? Descobre na hora o que aconteceu. Ou ele tem um ganho que ele também não imaginava, só que não é problema, né? Ninguém reclama disso, né? Exatamente, exatamente. E essa é a situação que a gente vai viver com algumas ressalvas, né? Porque vai ser um pouco diferente, tá? Eu acho que o movimento vai ser muito mais dosado do que naquela época, como foi feito. Teve que ser um movimento mais radicalizado, né? Mas vai ser um movimento muito similar ao que já acontece com os fundos de investimento de crédito privado. Vocês já devem ter visualizado na nossa plataforma Mais Retorno, colocar fundo de renda fixa, vocês vão ver fundo de renda fixa com vol de 10. Como é possível, Felipe, uma volatilidade de 10% no fundo de renda fixa, se ele é renda fixa? Pois é, né? É justamente isso que você estava explicando aí sobre a marcação no mercado. E aí, conforme maior for o prazo dos títulos que aquele gestor põe na carteira, né? Quem quiser se aprofundar mesmo, dá para ouvir também o episódio de Juro 11 que a gente gravou com o pessoal do Sparta. Verdade. Que explica muito bem essa diferença da carteira dos fundos, né? E aí acontece isso, se ele tem uma carteira muito longa, né? Se ele compra títulos com vencimento longo, esse impacto da marcação a mercado nos títulos, no valor dos títulos, ele é muito maior. Sim, para resumir mais ou menos a ideia, é mais ou menos assim. Quando você muda a taxa de juros em 1% e o título tem 2 anos, você basicamente vai pegar aqui, vai mudar 1% para o ano 1 e 1% para o ano 2. Então vai mudar 2% no preço do seu título. Não é essa conta, é só para simplificar, tá?
Se você está negociando um título que tem 20 anos de duração, aí você vai colocar 1% para o ano 1, para o ano 2, então é 20 vezes 1%. Uma mexidinha de 1% da taxa de juros vai alterar 20% do valor do seu título. É por isso que, nesse caso, ele é muito mais volátil do que no caso do título com vencimento curto, tá? E é por isso que os gestores que têm fundos de resgate curto, fundos de resgate ali D+0, D+1, etc., só conseguem comprar títulos com vencimento curtinho, que também costumam ser títulos com retorno menor, né? Porque eles têm menos prêmio de risco, né? Seja de volatilidade ou até mesmo do próprio prazo. E aí os fundos que têm um prazo mais longo, eles conseguem entregar um retorno melhor, mas com mais volatilidade, né? E aí, basicamente, é isso que você está dizendo. Nos fundos, isso já acontece há algum tempo. Se não me engano, foi em 2002 que o Banco Central obrigou que todos os fundos começassem a marcar a carteira deles a mercado, para não acontecer esse problema e não ter transferência de valor entre os cotistas, né? O cara sai no valor à curva, mas o título está valendo menos e quem toma prejuízo é quem ficou, né? Então isso mudou faz tempo. E agora isso vai acontecer, né, com os créditos privados que estão na carteira de quem está no banco, na corretora, na pessoa física mesmo. Então vai ser um choque, porque muita gente não imagina, né, quem comprou lá uma debênture incentivada, que vai vencer daqui a 10 anos, não faz ideia de quanto está valendo aquilo. Ele só olha indo para cima aquilo. Perfeito. Ele olha como renda fixa. Um dia ele vai chegar lá em janeiro, vai abrir, sei lá, ele tinha lá 10 mil reais no título, de repente ele olha, tá 7. Ele fala, o que aconteceu? Sumiram com o meu dinheiro. Roubaram meu dinheiro. Vai ligar para o assessor, vai ligar para o gerente e vai falar na orelha. É claro que você que está nos ouvindo vai falar, eu já esperava isso aqui, eu já sabia muito antes. Eu já sei. Você é um cara informado, você é um investidor, uma investidora informada aqui, que está acompanhando mais retorno cast e sabe disso. Então esse é o choque que a gente queria já trazer aqui de antemão para vocês, né, e explicar as consequências disso. Perfeito. Né? Quem tem esse tipo de ativo não vai ver o resultado linear, como vinha vendo até então, pagando jurinho, linear, paga jurinho. Agora vai ver o resultado oscilando, e quanto mais longo esse título, mais ele vai oscilar. Até um comparativo legal, imagina o seguinte, não são os juros daquele papel que mudam, tá? Imagina que eu compro uma dívida, eu pego uma dívida de R$1.000 e a contraparte colocou para mim que ela vai me pagar um juro de 100 no ano. Então eu tenho R$1.000 no título e R$100 no ano. Se eu quiser vender esse título, eu não vou voltar a bater na porta do cara que eu comprei essa dívida, né? Porque esse cara tá trabalhando com dinheiro, ele tá se comprometendo a pagar as parcelas. Eu vou ao mercado e falo, alguém quer essa dívida que eu comprei aqui? R$1.000 e paga R$100 no ano. Só que, se no momento que eu for vender aquele mesmo nível de dívida está sendo trabalhado no mercado a 50, ou seja, eu comprei e ele me paga 100. E essa mesma dívida está sendo paga R$50 anuais, o que eu vou fazer? Eu vou mexer no valor inicial, no valor que eu paguei dessa dívida. Então, ao invés de eu vender a 1.000 e essa pessoa começar a receber 1, já que o mercado está aceitando 0,5, eu elevo o valor para 2. Eu vendo por 2.000 uma dívida que eu comprei a 1.000 há tanto tempo, eu elevo para 2.000 porque a dívida de 2.000 vai pagar o 0,5. Para essa novo equilíbrio aí de mercado. Eu não sei se facilitou ou se complicou a situação, mas ouçam lá o episódio de marcação na curva, marcação a mercado, acho que fica mais detalhado do que isso, mas isso é para mostrar o impacto que pode existir no portfólio para quem pensa em vender antecipadamente o título, tá? Não é para desesperar ninguém, porque isso já acontece, só não está sendo visto, tá? Isso já acontece, já é isso aí. É igual aquele imóvel que você tem, que você fala que vale 1 milhão, só que não tem comprador, então não vale 1 milhão, né? Até exatamente. Encontrar o comprador, é a mesma coisa aqui, tá? Isso aí. É aquela história, né? No final você vai ter mais transparência, você vai saber a informação de fato de quanto que vale a sua carteira, e se você não tem o menor interesse em vender seu título por menos do que você comprou, se você comprou com o objetivo de ficar até o vencimento, fica tranquilo que no vencimento você vai ter exatamente aquilo o valor contratado. Exatamente. Fique tranquilo, tá? Não desespere, mas a gente ainda vai abordar um pouco mais esse tema conforme forem chegando as informações de como isso vai ser precificado, mas é fato, 2023 a gente vai ter essa mudança, né, Felipe? É isso aí. E abracem aí que a gente falou aqui com tranquilidade, porque vai ser mais transparência. Porque no final o que acontecia é que quando a pessoa queria resgatar
antes, né? Aí tomava o susto e pior, né? Aí toma spread da corretora, spread do banco, nem faz ideia de qual foi o tamanho do spread, porque não sabia mesmo quanto que estava valendo aquele investimento. Perfeito, né? perfeito. Então agora vai ficar um pouco mais transparente até essa parte, vai saber de fato quanto que, né, o banco, a corretora tá levando ali de spread. Te gerando de custo para uma operação de venda antecipada. É isso aí. Então fiquem ligados, acompanhem a gente, os nossos canais aí da Mais Retorno, acompanhem as nossas notícias aí, que a gente vai endereçar mais temas a respeito dessa mudança para 2023. E se ficou alguma dúvida, alguma questão, sugestão, crítica, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com. Obrigado, pessoal, até a próxima. Um abraço.